da União Europeia, que se encontra no país em visita em missão de trabalho, reuniu-se esta sexta-feira com o Presidente da República para fazer o ponto de situação do diálogo político desenvolvido com as autoridades nacionais. O encontro no Palácio do Povo durou cerca de meia hora. Neste espaço de tempo, a chefe da missão da União Europeia informou ao Presidente da República sobre os resultados obtidos durante o diálogo político realizado na quinta-feira entre o governo santomense e a equipa da União Europeia. Como sabem, eu vim aqui para chefiar a delegação da União Europeia que vai fazer uma reunião de diálogo político com São Tomé e Príncipe e vim informar o Sr. Presidente dos contactos que tivemos desta reunião que foi chefiada pelo Sr. Primeiro-Ministro. Aliás, o Sr. Presidente disse-nos que o Sr. Primeiro-Ministro já lhe tinha dado conta dos principais resultados e sobretudo, passar uma mensagem do forte empenho e compromisso da União Europeia em reforçar a relação com São Tomé e Príncipe. A chefe da missão frisou que durante o encontro transmitiu ao chefe do Estado a sua visão sobre algumas ações desenvolvidas pelas autoridades nacionais e que a União Europeia está disposta a continuar a trabalhar com o Estado santomense. Lançámos um projeto na área do combate à violência de género e, portanto, viemos exatamente dizer isso ao Sr. Presidente da República, que temos intenção de continuar a trabalhar em conjunto, que estamos muito satisfeitos pela ação também das autoridades de São Tomé e Príncipe nestes últimos meses, nestas provas que têm dado de empenho na consolidação do processo democrático em Timor-Leste, que é importante para a União Europeia. E o Sr. Presidente da República, pelo seu lado, também nos manifestou a sua satisfação com esta visita e a sua satisfação e o apoio que dá a este reforço da cooperação entre a União Europeia e São Tomé e Príncipe. A equipa da União Europeia faz o ponto de situação do diálogo político realizado com o governo ao chefe do Estado. A França quer reforçar a cooperação parlamentar com São Tomé e Príncipe. O desejo foi manifestado a presidente da Assembleia Nacional pelo embaixador francês no dia em que a União Europeia manifestou a sua vontade de ver implementadas no Parlamento as recomendações deixadas pela sua equipa de observação eleitoral que acompanhou o último pleito eleitoral realizado no país. A União Europeia quer que o Parlamento São Tomense implemente as recomendações deixadas pelo Parlamento Europeu na sequência da recente missão de observação eleitoral da União Europeia São Tomé e Príncipe. O assunto foi analisado durante o encontro da diretora da União Europeia para a África com a presidente da Assembleia Nacional. A possibilidade da Comissão Nacional Eleitoral passar a ser uma instituição com caráter permanente e depois existem uma série de recomendações que têm mais a ver com o procedimento eleitoral, por exemplo, o financiamento também dos partidos políticos. Recomendações que, segundo Rita Laranjinha, foram bem acolhidas pela presidente do Parlamento São Tomense. Laranjinha aproveitou para transmitir a disponibilidade da União Europeia em ajudar São Tomé e Príncipe em matéria de paridade. Um projeto da União Europeia para o efeito já foi lançado em São Tomé e Príncipe. Que vai ser implementado pelo Instituto Camões no domínio da paridade e do combate à violência de géneros. Portanto, também informamos a Assembleia Nacional deste projeto e foi-nos dito que há muito interesse por parte da Assembleia de acompanhar a implementação do projeto. Por outro lado, a França manifestou a intenção de reforçar a cooperação parlamentar com São Tomé e Príncipe. Foi durante a audiência que a presidente da Assembleia Nacional concedeu ao diplomata francês. Pour discuter, effectivement, de ce qu'on pourrait faire en termes de coopération parlementaire. Analisamos o que podemos fazer ao nível da cooperação parlamentar. Os dois países são democráticos. A presidente da Assembleia Nacional em França é uma mulher, tal como acontece em São Tomé e Príncipe. E os dois parlamentos podem se ajudar mutuamente. Há o Grupo Parlamentar da Amizade,
liderado aqui também por uma mulher que nos solicitou a possibilidade de vermos como desenvolver a cooperação entre os dois parlamentos. Nous a contacté pour dire qu'elle souhaitait voir comment développer la coopération entre parlements et évidemment. No final da audiência, o embaixador francês foi convidado pela presidente da Assembleia Nacional a visitar a sala do plenário. Veja neste telejornal: o Ministério Público promove conversa aberta com a sociedade civil. Gabão libertou os pescadores são-tomenses presos por pesca ilegal. Um feito alcançado, segundo o primeiro-ministro, através das excelentes relações de amizade e de cooperação existentes entre os dois países. Patrício Trovoada, que se deslocou hoje ao distrito de Lobata no quadro do processo de auscultação, avançou que o caso não chegou ao tribunal e contou com a intervenção direta do presidente gabonês. Resolveu-se bem, com o bem dos pescadores, das suas famílias e também das relações entre o Gabão e São Tomé e Príncipe. Realmente cometeram uma falta grave, que foi pescar ilegalmente e sobretudo numa zona, num parque protegido para as espécies marinhas. Mas felizmente, graças aos esforços diplomáticos, o caso nem chegou ao tribunal. Conseguimos negociar com o governo gabonês, com a intervenção direta do presidente do Gabão, e então a empresa dona do barco vai ser o armador, foi submetida a uma multa que também conseguimos reduzir, e mesmo antes do pagamento dessa multa os pescadores foram libertados e receberam a sua embarcação de volta e estão a caminho de São Tomé. A multa era de 30 milhões de CFA, mais ou menos 50 mil euros, mas ficou em 15 mil euros, que o armador vai ter que pagar agora, e eu espero que ele pague, porque há um engajamento e uma palavra do governo que foi dada. E os pescadores estão de regresso e estão de saúde, não foram maltratados, como se disse. E, como eu digo, felizmente houve uma intervenção política, diplomática, antes que o caso chegasse ao tribunal, porque então aí teria sido muito mais difícil nós invertermos a situação. Daí que ontem o governo agradeceu o governo gabonês, e eu só espero que isso não volte a acontecer, porque quer o Gabão, quer São Tomé e Príncipe, estamos numa luta contra a pesca ilegal e não é admissível que nós, santomenses, sejamos apanhados a pescar ilegalmente. Sobretudo, vamos chamar a atenção ao armador, que tem responsabilidade acrescida, e eu espero que isso não volte de facto a acontecer. Tem havido muitos casos nos dois sentidos, ou seja, pesca ilegal também nas águas de São Tomé e pesca e pescadores de São Tomé a pescar noutras áreas que não... Bom, pescadores santomenses, pessoalmente é o primeiro caso que eu tenho conhecimento, mas sim, tem havido pesca ilegal nos mares de São Tomé e Príncipe e nos mares de todos os países do Golfo da Guiné. Mas há uma mobilização internacional. Ontem, com a União Europeia, tivemos um diálogo político, abordamos a questão não só da segurança marítima, mas também da luta contra o terrorismo, contra a pesca ilegal, contra a pirataria. Nós temos envolvidos a União Europeia e alguns países, não é, que, a nível bilateral, países europeus, que têm uma atitude bastante proativa. Nós temos Portugal, que vai reforçar os meios de vigilância conosco cá em São Tomé e Príncipe. Nós temos a Dinamarca, nós temos a França, e ainda há poucos dias na Dinamarca reforçamos o arsenal jurídico para lutar contra a pesca ilegal. Eu estou convencido que com esse engajamento e com os meios de vigilância e de interseção que vão chegar e que vão ser reforçados, poderemos minorar um pouco esse flagelo. O
governo da região autónoma do Príncipe, junto dos parceiros como a Câmara Municipal de Oeiras, Amadora e Lisboa, procederam esta quinta-feira ao lançamento da primeira pedra para a construção de um liceu na cidade de Santo Antônio. Está a financiar esta construção do liceu da cidade de Santo Antônio, câmaras municipais portuguesas de Oeiras, de Amadora e Lisboa, num valor aproximadamente de 2 milhões de euros. A GECOM Limitada é a empresa construtora selecionada para, no prazo de 2 anos, concluir os trabalhos. O liceu vai contar com uma zona de blocos administrativos, 11 salas de aulas. Na primeira fase será construído um muro de 487 metros lineares com cercado, rede e 2 portões de entrada. O total do liceu são 1.600 metros quadrados, 2 instalações sanitárias, piso de cima, piso de baixo, mais outra instalação sanitária na parte da zona administrativa e serão 11 salas de aula. Terá fibra óptica, terá instalações de redes para novas tecnologias. O lançamento da primeira pedra e em seguida arranque dos trabalhos para esta empreitada aconteceu esta quinta-feira pelos adjudicantes do governo regional e financiadores representados pelo presidente do município de Oeiras, Isaltino Moraes. É fundamental nós salientarmos aqui que houve 3 municípios portugueses, Oeiras, Lisboa e Amadora, que se disponibilizaram para levar por diante esta obra. Pela sua dimensão, naturalmente, faz todo o sentido haja esta parceria. A obra vai arrancar já, só se houver carência de materiais. Quer dizer, se não houver carência de materiais, o dinheiro está disponível para arrancar com a obra. De forma que, para nós, aquilo que de melhor pode acontecer é daqui por, não sei, 1 ano e meio, 2 anos, ali o Sr. Cardoso dizer ao Presidente do Governo Regional, pronto, a obra está concluída. E não tenho dúvidas que a conclusão dessa obra é realmente importante para o futuro. Porque se ela correr bem, se realmente for apresentada como um exemplo de cooperação, há depois mais outra obra a realizar, que é o Instituto Politécnico. E, portanto, todos estamos aqui envolvidos com o melhor espírito para, dentro das nossas responsabilidades, contribuir para que o Príncipe tenha vida melhor. O Liceu da cidade de Santo Antônio é uma grande valência, fruto da autonomia do Príncipe, exemplo para o país e não só, considerou Felipe Nascimento quando, nesta cerimônia, usava da palavra. Realçar aqui a importância da cooperação descentralizada, que é uma grande valência daquilo que é autonomia, como tem o Príncipe. Poder também, em certa medida, no respeito daquilo que são as nossas competências, também andarmos com os nossos próprios pés, de modo geral, ajudarmos o nosso Estado a atingirmos os objetivos. Como vimos tudo correr bem, o nosso comprometimento enquanto Governo Regional é continuar a engajar os nossos parceiros para também Instituto Politécnico, para que vocês só tenham que sair do país como opção e não uma obrigação para continuar os estudos. Temos aqui formação técnico-profissional e superior, que é o nosso grande objetivo, é um sinal de que nós estamos efetivamente empenhados e comprometidos com o vosso futuro. Por mais esta conquista, mereceu agradecimentos desta grande família educativa que testemunhou o primeiro dia desta infraestrutura, que vem a ser o maior estabelecimento de ensino no Príncipe. Agradecer, Sr. Presidente Felipe Nascimento, que com o seu engajo enquanto governo, o nosso líder conseguiu, sim, trazer essa parceria com as 3 câmaras aqui juntas para esse sonho a ser concretizado. Em representação a outros professores, eu quero dizer muito obrigado à Câmara de Oeiras, à Câmara de Lisboa, de Amadora e bem como também ao Governo Regional por esta infraestrutura. Este liceu virá com muitos benefícios para a juventude, pois a cada ano o número de alunos aumenta e o espaço reduz. Cada vez temos menos recursos e menos espaços para as gerações futuras. Bom, as dificuldades são muitas, mas espero melhoras com o novo liceu que será construído. Obrigada a todos. Governo Regional do Príncipe, junto dos financiadores dos municípios de Oeiras, Amadora e Lisboa, lançam primeira pedra para a construção do liceu da cidade de Santo Antônio.
Oscar Bahia diz sentir-se enxovalhado e renuncia do cargo do presidente da Organização São Tomense dos Direitos Humanos. Brasil pretende apoiar o projeto de modernização da administração pública de São Tomé e Príncipe. A ideia foi manifestada esta quinta-feira pelo embaixador do Brasil, à saída do encontro com a ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos. Este encontro é mais uma vontade que o Brasil demonstra ao país no sentido de apoiar o projeto de modernização da administração pública do governo no quadro da reforma da Justiça. O que nós tratamos com a ministra ainda são conversas iniciais, conversas exploratórias, sobre um possível projeto, né, entre São Tomé e Príncipe e o Brasil na área da administração pública. Agora é bom lembrar que nós já temos um projeto com a região autônoma do Príncipe. O Dr. Paulo Marques, que é da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, ele está aqui, hoje participou da reunião, mas ele estava até ontem à noite na região autônoma do Príncipe, exatamente por esse projeto. Segundo o embaixador, o exemplo de Príncipe poderá servir de modelo para a administração pública de São Tomé. Essas ideias foram partilhadas agora, mas nesse encontro nós discutimos as possibilidades, como fazer, e o objetivo da ministra é a modernização da administração pública são-tomense, e o Brasil está disponível para apoiar na medida das nossas possibilidades, né? Na medida daquilo que possamos fazer, estamos abertos a oferecer esse apoio. Se tivermos condições, com certeza vamos apoiar. Mas para a materialização destas ideias, levará algum tempo. Mas é uma conversa muito inicial. Esses processos, a elaboração de um projeto de cooperação demora meses. E hoje foi apenas a primeira conversa. Então, vamos ver como isso vai evoluir no futuro. Mas o projeto poderá acontecer para esse ano ainda, né? Eu não sei. Eu não posso antecipar nada, porque depende de decisões, tanto aqui em São Tomé quanto no Brasil, que vão além da minha competência. Se fosse por mim, começaria amanhã. Eu sou embaixador do Brasil em São Tomé, ou seja, o meu interesse é que as coisas andem rápido. Mas depende de autoridades, de decisões das autoridades aqui em São Tomé e decisões das autoridades em Brasília. Ministra da Justiça faz contatos com a delegação da administração brasileira para melhorar o projeto de modernização da administração pública em São Tomé e Príncipe. É preciso que se trabalhe urgentemente numa lei para a proteção das vítimas de violência e que o Estado possa dar proteção a elas. Palavras do Procurador-Geral da República, Kelvin Nobre de Carvalho, na sessão de conversa aberta promovida pelo Ministério Público. Segundo o Procurador-Geral da República, no ano passado, houve um aumento de 20% dos casos de violência contra a mulher e mesmo com a reabertura do Centro de Violência Doméstica e com o acompanhamento psicológico, o problema mantém-se. Para sensibilizar e alertar a sociedade civil sobre o assunto, o Ministério Público promoveu esta conversa aberta subordinada ao tema A Mulher, Agente de Transformação na Prevenção da Criminalidade, com ênfase nos crimes sexuais e de violência doméstica. A conversa envolveu elementos do setor judiciário, Polícia Nacional e sociedade civil. Temos a questão do casamento. Havia uma questão adquirida pelo padrasto, a mãe não vai se separar porque é o fofo dela, porque ela quer sustentar a família para dizer que ela está num relacionamento por muitos anos. Atrasa uma apatia, depois o tio também a seguia. Pronto, ela não tem onde estar e essa criança se perde, ela engravida cedo, ela tem crianças com problemas psicológicos terríveis por causa disso e o Estado não faz. A responsabilidade do Estado não existe aqui. No ano passado, tivemos 1.285 casos de violência doméstica, que faz mais ou menos 107 casos por mês. Só que não se pode ver esses casos assim, parece meio que alarmantes, e isso faz a ponte com a questão dos dados que são transmitidos pela polícia. Violência doméstica não é só contra as mulheres,
E, por exemplo, nos dados da polícia, quando a polícia, por exemplo, faz essa tipificação breve, tipificação de violência doméstica, não é só os crimes que são praticados contra a mulher. Se for a mulher a espancar o seu filho, também é violência doméstica. Se for a mulher a espancar o marido, também é violência doméstica. E não vamos ser ingênuos que isso não acontece em São Tomé e Príncipe. Acontece em todas as casas dos que têm animais, dos que têm alimentos, às vezes das casas em que os dois têm até estudo, etc., das coisas mais bárbaras, etc., só que depois fica ali. Tá vendo? Mas muitas vezes não fica, só que ele próprio diz, olha, por favor, não quero nenhum homem envolvido, não sei o quê, depois eu resolvo o meu problema, etc. E isso acontece, e acontece muito. A questão da educação, o trabalho que nós, às vezes, podemos fazer em nossas casas, não é só o trabalho da mulher, mas do homem também, a forma como nós educamos os nossos filhos. E temos um trabalho muito árduo a fazer no que concerne a educação, no que concerne a formação e a sensibilização. A sensibilização da nossa sociedade como um todo, das instituições que trabalham com essa questão, falando do Ministério Público, da polícia, do Centro de Aconselhamento e da população de forma geral. Todos trabalhamos esse aspecto, porque eu acredito que só assim, só com a educação, a formação, a sensibilização, nós podemos encontrar uma solução. Nós temos aqui problemas. O primeiro problema é que a violência doméstica acontece num ciclo muito fechado, familiar, em que a prova por ela, que a partida para organizar este tipo de crime, seria uma prova mais elaborada, mais científica. E temos outro problema, é a ausência de uma lei de proteção de vítimas. Nós preocupamos muitas das vezes a sancionar e a colocar efetivamente o infrator na cadeia, mas temos a vítima que fica abandonada, fica com problemas psicológicos, fica muitas vezes em situações de falência mesmo, em situações financeiras degradantes, muitas vezes com 5, 8, 10 filhos. É preciso, por isso estamos aqui a discutir, que se trabalhe urgentemente uma lei de proteção das vítimas e que o Estado ele, central, possa efetivamente dar uma proteção às vítimas e por aí amenizar as dores delas. Maria das Neves, uma das convidadas nesta conversa, destacou a importância do papel da família para pôr cabo à situação. Os casos de abuso sexual de menores que vem crescendo de forma assustadora, traz como consequência também a gravidez na adolescência. Hoje temos crianças com 10, 11, 12 anos a serem mães, sem qualquer experiência, que é necessário que a sociedade faça alguma coisa. E o papel da família, falamos sobre a questão da família. A família tem um papel preponderante neste processo, porque a educação começa na família. Costuma-se dizer que é do pequeno que se torce o pupilo. Não podemos esperar que seja a escola a ajudar com a educação do menino. A educação do menino é feita no seio da família. O Ministério Público promove o terceiro ciclo de conferência subordinada ao tema A Mulher, Agente de Transformação na Prevenção da Criminalidade, com ênfase nos crimes sexuais e violência doméstica, no quadro do mês da mulher. O presidente da Organização São Tomense dos Direitos Humanos, Oscar Bahia, colocou hoje o seu cargo à disposição. Bahia justifica a decisão pelo fato de ter sido enxovalhado nas redes sociais. Oscar Bahia falou também do caso Lucas. Quanto à saúde do Lucas, ou seja, Bruno Afonso, o Bruno dos Santos Lima Afonso, mais conhecido por Lucas, é uma situação que realmente tem dado o aso para que eu fosse tão destratado a nível das redes sociais. Me chamam todos os nomes, me adjetivam daquilo que eu realmente nunca pensei que pudesse acontecer, e que eu sou bandido, eu recebo dinheiro das organizações internacionais de direitos humanos e não faço absolutamente nada. Para aquelas pessoas que pensam assim, eu quero dizer que eu nunca recebi um tostão das organizações internacionais de direitos humanos, porque até a sede onde funcionava a Organização de Direitos Humanos era uma sede alugada e paga por mim.
meu salário, assim que deixei de ter o suficiente para pagar as despesas da sede, eu tive que abandonar a sede, ou melhor, expulsaram-me da sede, ficando com os meus materiais, meus equipamentos, meus móveis, que até hoje eu não pude, portanto, recuperar. Então, os meus trabalhos, tive que adaptar um escritório na minha casa para poder atender a organização, ou seja, direitos humanos. O caso de Lucas é um caso que tem corrido o mundo por causa de algum aproveitamento político. As pessoas que não conhecem a realidade param e falam, criticam, chamam nome, enfim. Mas eu quero vos anunciar que não sou feito de aço, por essa mesma razão, sobretudo ontem, quando vi o senhor Danilo Salvatierra a dizer o meu nome, de que também fui comprado pelo poder, foi a gota de água. Portanto, por essa mesma razão, eu tenho que vos anunciar que eu decidi abandonar completamente. Podem pensar que seja um ato de covardia. Essa conferência de imprensa já estava cancelada, mas fui muito encorajado. Muita gente me telefonou para me dizer que eu devo ir até ao fim, pelo menos com a conferência de imprensa, para dizer o que é que realmente se passa. Eu tenho sim seguido o caso do Bruno Afonso, mais conhecido por Lucas. Eu tenho seguido e eu tenho empenhado para encontrar a melhor situação para ele. Primeiramente, eu visitei a penitenciária, onde falei com o diretor da penitenciária para saber a situação real do Lucas, se ele estava a ser realmente maltratado, como passava e descrevia-se nas redes sociais. Eu falei pessoalmente com Lucas e que até agora eu continuo em contato com Lucas. Falei com o diretor, falei com Lucas e, enfim, eu fico surpreso quando dizem que querem matar o Lucas dentro da penitenciária. Isso não pode corresponder de maneira nenhuma à verdade, porque o Lucas se sente mais protegido e sair da própria boca dele lá dentro do que se ele estivesse cá fora. Ele, portanto, está mais seguro, portanto, como recluso do que se estivesse cá fora. Já se nota alguma mudança de atitude em relação ao uso de bebidas alcoólicas pelos beneficiários do programa Família Vulnerável. Apesar de lento, este é um sinal positivo das atividades de sensibilização levadas a cabo pelos técnicos das instituições ligadas à proteção social. A formação enquadra-se no programa de educação parental desenvolvido pela Direção da Proteção Social, Solidariedade e Família, dirigido aos beneficiários do programa Famílias Vulneráveis. Teve início em novembro a formação de técnicos da proteção social, da justiça, da educação, da saúde e da plataforma jovem. E hoje estamos cá a fazer como se fosse uma reciclagem do que foi a formação desde novembro até agora, que é o mês de março. Durante a formação, deram aspectos ligados à nutrição e ao alcoolismo, como havia dito, e especificamente a nutrição. Depois houve a parte que fizeram no terreno, onde fizeram rastreio das crianças, onde levaram também alguns aspectos ligados a uma alimentação equilibrada. Houve sessões também de culinária na comunidade com as famílias, onde trabalharam com base nos produtos locais. Nós temos técnicos muito satisfeitos porque eles no dia a dia, durante a formação, conseguiram desenvolver algumas capacidades, como por exemplo de ver uma criança na comunidade e conseguir identificar que a criança tem algum problema de desnutrição. Foram aqui também abordadas algumas características que os técnicos, a olho nu, conseguem identificar uma situação das crianças. Foi também feita uma identificação no rastreio que fizeram nas comunidades, identificaram mais de 100 crianças com problema da desnutrição e fizeram encaminhamento delas para os postos de saúde. Eu vejo que foi uma formação muito produtiva, mesmo os materiais que foram distribuídos para os técnicos têm como um suporte bom para o nosso trabalho do dia a dia no terreno. A formação está a ser levada a cabo pela ONG ELPO na base do programa Saúde e Inclusão Social, financiado pela Unicef através do Joint SDG Fund
e Banco Mundial. Pretende-se com esta formação a trabalhar as duas temáticas, tanto a nutrição como o álcool, porque são duas problemáticas muito acentuadas nas comunidades de Santo Tomé e Príncipe. E então hoje nós estamos aqui a fazer uma reciclagem para todos os técnicos, uma formação em jeito de reciclagem de conteúdos, para que também possamos esclarecer dúvidas e fazer toda uma reflexão do trabalho que andamos a fazer ao longo destes últimos meses no terreno, que foi um trabalho muito intenso e correu muito bem. Os formandos estão conscientes que o resultado deste trabalho advirá com o tempo, mas manifestam-se satisfeitos com a reação dos membros das comunidades face às ações de sensibilização e deixam um apelo. Essa mudança está sendo cotidiana. Por acaso, nós estamos a ver uma mudança no terreno, algumas mães, e pronto. E nós estamos sempre a bater nas teclas e para saber realmente para mudar. Essas mães mostraram muita motivação, onde pronto, é uma aderência muito forte que nós levamos essa informação, é uma aderência muito forte, onde, como eu tinha dito, nós passamos a informação, uma sugestão delas, realmente para saber como é que é, então beber alcoólico se faz mal, não sabia, então passa esse feedback muito forte. Então a motivação realmente é uma experiência muito forte que nós temos no terreno, onde nós estamos a ver que é muito importante nós estamos e fazer, e nós sentimos felizes em passar essa informação que vai deixar nossas mães também felizes. Para dizer que, pronto, as nossas mães, quando usam bebida alcoólica, as grávidas, que não usem e que não também passam isso a nossas crianças, que deixem isso nos fora da alcance das nossas crianças, de forma a elas amanhã, depois crescerem, talvez saudável, não sabemos crescer saudável, onde também nós também falamos também sobre a nutrição, que é a alimentação, onde as nossas crianças, nossas mães têm como sobre a alimentação, falar sobre a alimentação, onde elas têm que saber como, quais são as alimentações que as nossas crianças devem ter para elas crescerem saudáveis. Sabemos que há muitas mães que elas não gostam para as crianças usarem, por exemplo, hortaliças. Viu? Então é importante nós passarmos essa informação, que é muito importante nossas crianças usar hortaliças. Nós sabemos que dá força, fazem crescer e vai ajudar contra as doenças. Mais de 60 técnicos de várias instituições recebem formação sobre nutrição e alcoolismo na base do programa Saúde e Inclusão, virado para sensibilização dos beneficiários do programa Família Vulnerável. Ponto final neste telejornal. Nós voltamos amanhã. Bom final de semana. Até lá.